Alô, amigos do Esporte a Motor. A Fórmula 1 corre pela primeira vez na Arábia Saudita. É a penúltima corrida do melhor campeonato deste século XXI. E por isso mesmo, vem atraindo tantos novos torcedores, além de trazer de volta aqueles que já não viam as corridas com regularidade. Então vamos lá com o nosso 21º pré-GP desta temporada espetacular. Vamos falar sobre o novo circuito de Jeddah, que é o segundo mais longo do campeonato, e mesmo antes de ser inaugurado, já se sabe também que passará a ser o circuito de rua mais veloz do mundo. O pré-GP é um programa que conta com o apoio do Petronas Cintium com tecnologia Cooltech. Este é um fim de semana importantíssimo para a Fórmula 1. Nada está definido, mas existe uma pequena chance do Max Verstappen conquistar o título mundial agora, no fim de semana. Mas do outro lado está um Hamilton muito forte. Desde a corrida de Interlagos, Lewis Hamilton parece ter adquirido uma força que nem ele, nem a Mercedes sabem de onde veio. A verdade é que o favoritismo do carro da Red Bull nas duas últimas corridas se inverteu e a vantagem do holandês caiu de 21 para 8 pontos. Mesmo assim, é ele quem tem a primeira chance de fechar o campeonato, antes da etapa final. Mas a combinação de resultados necessária para que isso aconteça é bem improvável. A Arábia Saudita recebe a Fórmula 1 pela primeira vez em sua história, mas a Fórmula 1 não é estranha aos árabes. Entre 1978 e 83, a equipe Williams causou surpresa trazendo o nome da Saudi Arábia pintada em seus carros. Este, aliás, foi o ponto de virada para Frank Williams transformar a sua pequena e endividada equipe em uma máquina de vencer corridas e títulos até a metade dos anos 2000. Uma das empresas patrocinadoras da Williams, a Abilad, havia sido fundada por Mohammed bin Laden, que era o pai daquele que viria a se tornar o terrorista mais conhecido do mundo, Osama bin Laden. Recentemente, a marca de uma empresa árabe de energia se tornou muito conhecida na Fórmula 1. A Aramco passou a ser uma das patrocinadoras globais do Mundial. Um grande prêmio na Arábia Saudita é consequência natural disso, e a corrida está garantida por 10 anos. A cidade escolhida foi Jeddah, que fica a 950 quilômetros da capital Riad, e a apenas 86 quilômetros da cidade sagrada de Meca, mas ninguém que não for muçulmano pode visitá-la. Em Jeddah, à margem do Mar Vermelho, foi construído um circuito que tem estrutura e boxes definitivos, mas é de rua, e bem mais do que isso, é o circuito de rua mais rápido do mundo. Além de rápido, é um circuito bem longo, medindo 6.174 metros, simplesmente o segundo mais longo da Fórmula 1, superado apenas pelos 7.004 metros de Spa-Francorchamps, na Bélgica. E muito próximo de Baku, que também é de rua e mede 6.003 metros. O desenho da pista é do arquiteto alemão Hermann Tilke, só que desta vez sob orientação rigorosa de Ross Brawn, o diretor técnico da Liberty, que fez muitas exigências para que o traçado tivesse grandes desafios para os pilotos. O resultado é um circuito de 27 curvas, 16 à esquerda e 11 à direita. E uma delas, a curva 13, tem 12 graus de inclinação. Quer uma boa comparação? São 3 graus a mais que as curvas do oval de Indianápolis, o que deve gerar uma força lateral perto de 5 Gs. Um desafio e tanto para o pescoço dos pilotos no segundo circuito mais veloz do calendário, atrás apenas de Monza. As simulações feitas pelas equipes estimam a média de velocidade em torno de 250 km por hora. O tempo de volta, em ritmo de classificação, deve ficar na casa de 1 minuto e 27 segundos.
O certo é que os árabes botaram fé nas ideias de Hermann Tilke e Ross Brown e, com isso, conseguiram a façanha de construir o circuito de rua mais rápido do planeta. Nem o perigoso traçado da Ilha de Man, famoso pelas altíssimas velocidades de sua corrida de motos, tem uma média tão alta. Com toda essa extensão, foi possível estabelecer 3 áreas de ativação da asa móvel, o que é impressionante em se tratando de um circuito de rua, né? No atual calendário do Mundial, apenas o circuito da Áustria contou com 3 zonas de DRS. Tudo muito bonito, uma reta à beira-mar, mas demorou para ficar pronto. Mesmo sem poupar gastos, os trabalhos acabaram atrasando e assustando os organizadores. A Arábia é um país de costumes e leis rígidas e todas as pessoas da Fórmula 1 receberam instruções sobre um código de conduta a ser seguido durante o tempo de estada no país. Essas instruções tratam dos costumes, chamando a atenção principalmente para as vestimentas. Para as mulheres, por exemplo, o rigor é maior. Elas não podem usar roupas justas ou tecidos com transparência. E, claro, tem que cobrir o máximo possível da pele. O comprimento das saias tem que ficar abaixo do joelho. E as blusas com mangas acima do cotovelo. Pelo menos as mulheres que trabalham na Fórmula 1, incluindo aí as namoradas dos pilotos, não precisam cobrir o rosto. Mesmo assim, a recomendação é de que elas sempre carreguem em suas bolsas um lenço, caso seja necessário cobrir a cabeça. As mulheres árabes usam um manto longo e geralmente preto, mas também não precisam cobrir a cabeça. Para os homens, as regras são menos rígidas. São permitidas, por exemplo, as bermudas, mas desde que façam parte do uniforme das equipes e sejam usadas exclusivamente na pista ou dentro dos veículos que fazem o trajeto hotel-circuito-hotel. É rigoroso o negócio. Os costumes e a cultura da Arábia Saudita não poderiam ser outros. Um país que apenas 50 anos atrás era pobre e formado por uma pequena população que vivia como nômade em um território que é 95% formado por desertos. E o único país do mundo a não ter sequer um rio ou um lago. O ponto de virada, como quase todo o país do Oriente Médio, foi a descoberta do petróleo nos anos 60 e 70. Hoje, ele é responsável por 75% da economia saudita. E o país é o maior exportador de petróleo do planeta. A Arábia Saudita não tem uma constituição como se conhece no Ocidente. O código de leis é a Sharia, a lei islâmica. Sem constituição e também sem parlamento, o país é comandado pelo rei Salman Al Saud. E a frase escrita em árabe na bandeira do país significa: não existe outra divindade além de Alá, e Maomé é o seu profeta. Embora o país tenha dado início a uma leve abertura para receber turistas, os estrangeiros não muçulmanos não podem, por exemplo, visitar a cidade sagrada de Meca. A entrada ou importação de qualquer produto ou artigo religioso não ligado ao Islã é considerada crime. A lei islâmica, nós sabemos, é bastante rígida. E na Arábia Saudita é expressamente proibido o consumo de carne de porco e bebida alcoólica. As mulheres, até pouco tempo atrás, eram proibidas de dirigir e ainda não podem frequentar cinemas, teatros e outros locais públicos. Nem aos cemitérios elas podem ir. Um exemplo simples, mas necessário para mostrar a realidade do país tão distante da nossa. Desde 2003, a boneca Barbie é proibida no país por ser considerada vulgar. Mas as meninas têm a sua versão de boneca. A principal delas chama-se Fula e representa as mulheres islâmicas com suas vestimentas habituais. É um país profundamente religioso, culturalmente conservador e geograficamente desafiador.
95% do território é formado por desertos e apenas 1,5% da terra árabe é própria para a agricultura. Aos poucos, os árabes têm se modernizado em algumas questões, mas só em 2018 as mulheres passaram a ter permissão para dirigir pelas ruas da cidade. Antes era proibido e quase 90% das famílias árabes tinham motorista particular exclusivamente para conduzir as mulheres. E guarde bem este conselho: nos restaurantes, coma sempre com a mão direita e jamais use a mão esquerda para nada, seja para entregar ou receber algum objeto. Entre os árabes, usar a mão esquerda é ofensa grave, assim como mostrar a sola dos sapatos, caso alguém se sente e cruze as pernas, por exemplo. A religiosidade é o principal alicerce dos árabes. Todos os dias pode-se ouvir, de onde quer que seja, 5 chamados por dia para a oração. É muito comum o comércio fechar durante estes ritos, que duram cerca de 30 minutos cada um. Chega a ser curioso ver em locais que nunca fecham, como aeroportos, por exemplo, assim que ouvem o chamado, os homens estenderem um tapete, onde quer que estejam, e se ajoelharem para rezar, virados em direção à cidade sagrada de Meca. Aliás, em qualquer hotel do mundo árabe, e mesmo fora dele, no caso de hotéis famosos de grandes capitais, eu já cansei de ver isso, é comum haver dentro de cada apartamento a indicação exata da direção de Meca para que os muçulmanos possam fazer as suas orações diárias. O campeonato está chegando ao fim e, faltando 2 etapas, o placar reflete bem o que foi a temporada inteira. Uma intensa briga entre Hamilton e Verstappen e suas equipes, Mercedes e Red Bull, tornando essa disputa esportiva uma verdadeira guerra. Os 2 rivais na briga pelo título estão separados por 8 pontos, 351,5 para Verstappen, 343,5 para Hamilton. A temporada vive um momento de definição no qual Hamilton e a Mercedes-AMG Petronas têm se superado de forma até surpreendente. Interlagos, por exemplo, até o GP de São Paulo, no dia 14 de novembro, era considerada uma pista extremamente favorável ao carro da Red Bull. Mas foi Hamilton quem brilhou. Somando-se à corrida sprint do sábado, quando largou em último por ter trocado o motor e chegou em quinto, e mais a corrida de domingo, quando conquistou uma de suas vitórias mais espetaculares, Hamilton simplesmente ultrapassou todos os pilotos do grid, alguns deles mais de uma vez. Mesmo assim, é Verstappen quem tem a chance de fechar a fatura do campeonato de pilotos neste GP agora de domingo. Hamilton quer levar a decisão para a última corrida e, se tudo der certo, empatado com Verstappen. Se vencer a corrida e fizer também a melhor volta, isso está garantido, mesmo que Verstappen chegue em segundo. Para o holandês fechar agora o campeonato, ele teria que vencer com o ponto de bonificação da melhor volta e Hamilton conseguir no máximo um 6º lugar. Com Verstappen vencendo sem a melhor volta, Hamilton pode até terminar em 7º, que o campeonato não acaba. Verstappen teria a vida bem facilitada se Hamilton não marcasse ponto, ou se ficasse no máximo em 10º lugar. Aí o holandês pode até terminar a corrida em segundo. Pelo lado de Hamilton, o grande trunfo é a arrancada iniciada no Brasil. Há um dado estatístico muito interessante para que os dois, Verstappen e Hamilton, se esforcem ao máximo para largar na frente. É que desde 2010, sempre que a Fórmula 1 corre em uma pista nova, o autor da pole position termina o ano como campeão. Foi assim com Sebastian Vettel na Coreia em 2010, na Índia em 2011 e no Circuito das Américas em 2012. A escrita se repetiu com Nico Rosberg no Azerbaijão em 2016 e com Lewis Hamilton em 2014 em Sochi.
No ano passado, Hamilton fez a pole em Mugello e Portimão e foi campeão. E este ano, no Qatar, outra pista que estreou na Fórmula 1, a pole position foi de Hamilton. Bottas continua sendo o terceiro colocado no campeonato, mas como não pontuou na última corrida, permitiu a aproximação de Sérgio Pérez. A diferença entre eles agora é de apenas 13 pontos. Em quinto lugar, vem Lando Norris, tentando resistir à pressão de Charles Leclerc. Mas a Ferrari cresceu muito e agora o Monegasco está apenas um pontinho atrás de Norris. A McLaren caiu bastante de rendimento e também o Carlos Sainz, da Ferrari, com 145 pontos e meio, já é uma ameaça. E o Daniel Ricciardo, da McLaren, estacionou nos 105 pontos. Pierre Gasly também não sai dos 92. Enquanto isso, Fernando Alonso, o terceiro piloto com mais de 40 anos a subir ao pódio, além de Nigel Mansell e Michael Schumacher nos últimos 35 anos, já chega a 77 pontos, na 10ª colocação. Excelente resultado para quem ficou 2 anos fora da Fórmula 1. A briga pelo título de construtores, que vale muito dinheiro, está bem apertada. A Mercedes AMG Petronas, que já teve uma liderança bem tranquila, agora está apenas 5 pontos à frente da Red Bull. A Ferrari parece ter vencido a guerra pelo terceiro lugar contra a McLaren. Agora são 39 pontos e meio de vantagem dos italianos. Nesta série de 3 corridas seguidas, que começou no México e passou pelo Brasil e pelo Catar, a Ferrari marcou 47 pontos contra apenas 4 da McLaren. A Alpine desempatou a disputa com a AlphaTauri. Agora está sozinha em quinto lugar com 137 pontos contra 112 da AlphaTauri. A Aston Martin subiu para 77 pontos e na parte de baixo da tabela nada mudou. A Williams aparece em oitavo com 23 pontos, Alfa Romeo em nono com 11 e a Haas fecha a classificação sem nenhum pontinho sequer. No último domingo, a Fórmula 1 perdeu um dos seus personagens mais carismáticos, Sir Frank Williams, aos 79 anos de idade. Eu conheci Frank quando ele ainda arrendava carros para disputar a Fórmula 1. Me foi apresentado por Emerson Fittipaldi na pista de Brands Hatch. E o destino o uniu a diversos pilotos brasileiros. O primeiro foi José Carlos Patti, correndo com um carro Marte, que o Frank arrendava e ele passou a chamar de Politoys, que era a marca patrocinadora da equipe. Bem mais tarde, já com a sua própria equipe, que ele conseguiu fundar junto com o Patrick Head de sócio, Frank Williams foi campeão mundial com Nelson Piquet em 87. Além de Piquet, a lista de brasileiros na Williams tem Ayrton Senna, Antônio Pisonia, Rubens Barrichello, Bruno Senna e Felipe Massa. E a lista aumenta ainda mais se contarmos os pilotos brasileiros que já testaram pelo time, como Roberto Pupo Moreno, meu colega de band Max Wilson, Bruno Junqueira e também Ricardo Esperafico. Gil de Ferran, Luísio Coelho, João Paulo de Oliveira e Nelsinho Piquet também já pilotaram os carros da Williams em testes. Frank era um atleta. Ele corria de 3 a 4 voltas nos circuitos de cada grande prêmio. Um acidente de estrada sofrido em 1986, quando viajava de carro entre Paul Ricard, a pista de Paul Ricard e a cidade de Marselha, na França, o deixou tetraplégico. Naquele mesmo ano, retornou aos paddocks em sua cadeira de rodas, gerando com isso uma grande comoção na Fórmula 1. E ainda assim, tornou a sua equipe uma máquina vencedora. Ganhou 9 mundiais de construtores e 7 de pilotos. Alan Jones, Keck Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill e Jacques Villeneuve foram os pilotos, os campeões, pilotando carros da equipe Williams. Em 2012, Frank passou o bastão para a filha, Claire, e em 2020 o time foi vendido para um fundo de investimentos que manteve o nome Williams e, claro, o legado de Frank na Fórmula 1. Eu entrevistei o Frank Williams algumas vezes, em outras foram papos informais,
como em Donington Park, em 1983, quando Ayrton Senna fez o seu primeiro teste com um carro de Fórmula 1. Frank foi sempre uma pessoa querida no paddock. Quando conquistou a sua última vitória, em Barcelona, na Espanha, na semana em que completava 70 anos, foi mais cumprimentado do que o piloto vencedor, o venezuelano Pastor Maldonado. Era admirado pelos rivais, hein? E viveu intensamente o espírito de garagista, como eram chamados os donos originais das equipes inglesas que fizeram a Fórmula 1 ser o que é hoje. O legado que Frank Williams deixa é eterno. Esta é mais uma corrida daquelas em que ninguém precisa madrugar. O primeiro treino livre na sexta-feira começa às 10h30 da manhã e a segunda sessão às 14 horas. Sempre lembrando que no Band Esportes a gente começa a transmissão 15 minutos antes. No sábado, o terceiro treino acontece às 11 horas da manhã e a classificação você acompanha ao vivo na Band a partir das 13h45. A corrida no domingo começa às 14h30 e a nossa transmissão a partir de 2 da tarde dentro do Show do Esporte. Meus bons amigos, mais uma vez só tenho a agradecer por todos os likes, pelas visualizações e pelos comentários deixados aqui no nosso canal. Também agora nós iniciamos uma nova série chamada Lendas do Automobilismo. No primeiro capítulo, falamos de José Carlos Patti e no segundo de Gilles Villeneuve. Eu garanto a vocês que vale a pena ver. E basta clicar aqui do lado para ter acesso a esta nova série. O nosso canal está crescendo. Tem o pré-GP, tem o Lendas do Automobilismo e ainda o Batendo Roda com Rubinho Barrichello, que começou com uma brincadeira e virou um programa que muita gente curte na segunda-feira às 18 horas, sempre que houver Grande Prêmio no domingo. Aliás, neste domingo, vamos torcer por mais uma corrida emocionante. Seja quem for o campeão, que a briga aconteça mesmo na pista e não nos bastidores, como tem acontecido ultimamente entre Mercedes e Red Bull, com acusações de ambas as partes. Com certeza, é isso que todos querem, os torcedores do Verstappen e os torcedores do Hamilton. E eu agradeço muito pelo apoio dado ao meu canal. Vamos em busca dos 200 mil assinantes em 2022, não vamos? É a nossa meta, mas depende exclusivamente de vocês. E fica aqui um grande abraço com muito carinho. Tchau, pessoal!